aprende, porque ela é um tesouro inesgotável e uma fonte, irmão, que jorra para a vida eterna. Então o que é que acontece? A Bíblia diz que, irmãos, houve um dia que Eliseu, ele saiu dos territórios de Israel e ele vai a Sunem, que fica nos territórios sírios. Ele sai de Israel, para você compreender melhor, e ele chega até a Síria. E lá na Síria tem uma cidade chamada Sunem. E a Bíblia diz que naquela cidade morava uma mulher, que a Bíblia vai chamar ela de Sunamita, porque ela é natural de Sunem. E aí, a Bíblia vai dar características desta mulher. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ela é uma mulher rica, que ela tem muitas posses, que ela tem muitos bens, muitos empreendimentos. A Bíblia vai dizer que é uma mulher abastada, é uma mulher que bebe no luxo, é uma mulher que tem tudo de bom, é uma mulher que quando quer comer caviar, ela compra. Quando quer comer, irmãos, comida boa, ela compra, ela tem do bom e do melhor. E além de ela ter tudo, a Bíblia diz que o esposo dela, que também a Bíblia vai dar característica dele, ele é avançado de idade, esse é um fazendeiro, é um homem que trabalha com agricultura, é um homem que trabalha com gado, é um homem que trabalha na roça, é um homem, irmãos, empresário. Então essa família nada mais, nada é que uma família bem sucedida, uma família que todo mundo poderia dizer: eu queria ser igual a ela, eu queria ter o que eles têm, eu queria ser como eles são. Só que no meio desta família há um problema, no meio desta família há uma situação, irmãos, que nós detectamos quando lemos o texto. Qual é a situação? É que esta mulher, ela não tem filho. Esta mulher, ela não tem para quem deixar a sua herança. Esta mulher, ela não tem para quem deixar aquilo que ela constituiu junto com seu esposo, irmão, de trabalho na labuta do dia a dia. Ela não tem para quem deixar. E aí o problema está aí, por quê? Porque, irmãos, todo casal que se casa, irmãos, ele logo se casa pensando que um dia vai ter filho. E esta mulher, irmão, ela não tem filho. A Bíblia diz que o esposo dela é avançada de idade. Outro problema, por quê? Porque se é avançada de idade, irmãos, a Bíblia logo está dizendo que ele é uma pessoa também impossibilitada de gerar. Porque não é só a mulher que gera, o homem também. Porque é a ação dos dois e a ação divina. Só que a Bíblia dá detalhes desta mulher. E a Bíblia diz que esta mulher, todas
presença de Deus para ela. Porque Deus, de várias formas que ele falava no Antigo Testamento, mas havia uma forma, irmãos, e essa aí era a melhor. Era através de palavra revelada. E palavra revelada vem de boca de profeta. Porque o profeta, ele traz o que está no coração de Deus para o coração dos homens. E aí ela está vendo que aquele que passa sempre é um homem de Deus. Porque esse título também é dado a profeta no Antigo Testamento. Então o que é que essa mulher faz? Ela não é boba. Ela vai trazer para a casa dela, para a vida dela, a presença de Deus. Trazendo o profeta para perto, irmão, sempre ela vai ter, irmãos, uma palavra. Sempre Deus vai falar com ela. Por quê? Porque o profeta vai estar morando bem pertinho da casa dela, ou seja, colado com a casa dela, porque ela não colocou ele dentro de casa. O texto diz que ela mandou preparar um quarto. O texto diz que ela mandou ele prepararem um quarto junto ao muro. E aí, irmãos, eu vejo aqui dentro desse texto, eu vejo 5 coisas preciosas. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero detalhar algumas coisas aqui. A Bíblia diz que esta mulher, e aí, irmãos, em alguns instantes vai estreitar alguma coisa, mas depois Jesus fala com a gente. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que esta mulher, ela está observando o profeta. E ela vai dizer, é santo homem de Deus. Ela está observando um homem de Deus. E ela vê características desse homem que chama a sua atenção. Santidade. Quando fala de homem de Deus, é porque ele tinha caráter, personalidade, índole. É porque por onde ele passava não deixava rastro. É porque por onde ele passava, irmão, ninguém dizia passou por aqui, mas ficou um porém. Não. Quando as pessoas falavam de Eliseu, automaticamente diziam, é homem de Deus. Por onde passa, paralítico anda. Por onde passa, morto ressuscita. Por onde passa, a morte bate retirada, porque ele tem farinha para colocar na panela. Por onde ele passa, irmãos, o mar pode estar até morto, mas ele joga sal e as águas são saradas. E aí, irmãos, Eliseu tem característica. Por onde ele passa, alguém diz, esse daí colocou a água na mão de Elias. Esse daí sucedeu a Elias. Esse daí tem a capa do poder que Elias deu para ele. Esse daí é homem de Deus. Esse é profeta. Ele é tão, irmão, conhecido. E um dia alguém foi tentar zombar de Eliseu e começou a chamar de careca, de calvo. E aí ele olha para eles e diz assim, olha, vocês estão zombando de mim. Eu sou profeta. Que a onça sai e mate vocês. A onça apareceu, saiu do mato e matou aproximadamente 40 jovens. Sabe por quê? Porque ele era profeta. E palavra de profeta tem poder. Se não tivesse, a Bíblia não dizia, crê no Senhor estareis seguro e acreditei no seu profeta e prosperareis. Está na Bíblia. Irmãos, e aí o que é que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz, que essa mulher está observando a vida de um profeta. Ela observou tanto, irmão, e ele chamou tanta atenção dela, que ela, irmãos, ficou tão, irmãos, perplexa com a vida desse homem, que ela não só ficou para si o comentário, ela vai chamar o marido dela, ela vai chamar o esposo dela, ela vai chamar, irmãos, o seu cônjuge. E quando ela chama o cônjuge, aí a Bíblia diz que eles vão ter uma conversa. Sabe por quê, irmãos? Se aqui é uma